Fala pessoal, beleza? Vamos nós aqui dando continuidade, né, ao estudo da metodologia, tá? E hoje, né, a pedido de vocês, e também, né, porque eu utilizo e temos parâmetros, né, como falei para vocês, alguns pontos, né, eu acabei, como estudei tanto o Brooks quanto o Oliver, alguns pontos eu acabei vendo de particularidades, né, entre cada um, e muitos pontos, né, os dois têm muita coisa em comum. Né? Eu cito, né, que o Al Brooks ele é mais preciso, é mais descritivo, ele explica melhor determinadas situações. O Oliver ele tem uma visão um pouco mais simplificada, mas o que me chama muita atenção são os pontos em comum entre os dois. Né? Se cada um, no seu tempo, conseguiu desenvolver, né, todas aquelas leituras, né, são pontos interessantes, porque são dois grandes traders vendo a mesma coisa, tá? Para quem não conhece, né, o Oliver Velez, ele é um trader norte-americano, tá? E ele é um empresário também americano. O Oliver Velez foi quem, salvo engano, foi ele quem fundou essa ideia de mesa proprietária, né, onde você, trader individual, vai operar, né, com o dinheiro, por exemplo, da mesa, no caso o dinheiro dele, né, dentro dos padrões de leitura dele, e com isso você ficaria com parte do dinheiro e ele ficaria com a outra parte, tá? Então o Oliver, né, ele foi o idealizador, né, dessa ideia de mesa proprietária nos Estados Unidos, né, um dos, tá? E a gente vai conversar aqui sobre um padrão, né, que ele traz, tá? Muitos padrões só mudam o nome, tá, pessoal? Assim, entre ele e o Al, mas se você tiver um pouco mais de curiosidade, tem um vídeo no canal chamado Analisando Gigantes, né? Eu vou deixar ele na descrição ali do vídeo, caso alguém tenha interesse. Basta clicar. Eu não sei fazer aquele negócio de card, de deixar ali. Ou vou tentar, se eu conseguir eu deixo o quadrinho ali, beleza? Então, mas tem um vídeo ali que é uma análise, né, entre os dois e seus pontos de vista, né, do mercado e aquilo que é em comum, que é o que mais me chama a atenção. Porque assim, são dois grandes traders, são dois traders com grande peso no nome, tá? E Fab 4 eu usei muito ele em ações, para operações aqui no Brasil, tá? Funciona muito bem, tá? Dá para exigir muito, tem que tomar cuidado com isso, né? Tudo tem a sua limitação, né? No mercado não existe o sempre, né, pessoal? A gente sabe que tem a possibilidade e que em alguns momentos essa possibilidade vai falhar. Mas se você tem algo que funciona mais do que, né, apresenta falha, é algo interessante você seguir. Então eu tenho alguns parâmetros, né, dentro do nosso trade system para quando a gente pode ter mais gatilhos, né? Por exemplo, quando a gente está num Fab 4, que seria o alinhamento de tudo, né? Um super alinhamento, uma super tendência. Aí a gente pode, né, operar ali um tempo um pouco mais tranquilo, enquanto a estrutura for favorável a gente, tá? Então, vamos conversar aqui, né, sobre o Fab 4. O Fab 4, pessoal, ele é um padrão, tá? O Fab 4 ele é um padrão de abertura. Eu não uso ele só no padrão de abertura, tá? Até por isso que eu coloquei ali, eu tenho a minha visão, tem a forma que eu uso, tá? Eu já tenho algumas particularidades, por quê? Porque eu já uso esse setup, já vai fazer uns 8 anos também, então eu já tenho uma certa familiaridade com ele. E ele é um padrão de abertura, trazido pelo Oliver. Só que dentro do intraday eu acabei percebendo que muitas vezes ele gera algo muito similar àquilo que ele gerava na abertura, quando tinha o alinhamento do preço com a 200 vezes dentro do dia. Tá? Isso aí a gente vai ver em backtest, certo? Mas para o Oliver ele é um padrão de abertura. Tá? E aí a gente vai tratar aqui, né, de como podemos ler esse padrão de abertura. Então, o que eu faço, né, da minha forma, né, de fazer isso daqui? Eu me faço algumas perguntas, tá? Então, como é um padrão de abertura, eu me faço algumas perguntas, né? Por exemplo, onde está o fechamento do dia anterior?
certo? Por quê? Porque o preço, por exemplo, em um Fab 4 de compra, tá? Em um Fab 4 de compra, o Fabulous 4, os 4 fantásticos, né, que são 4 pontos, precisa estar acima do fechamento do dia anterior, né, da prior quote, né, ou da linha da água, né? Chame como você achar mais tranquilo, certo? Então, precisa estar acima do fechamento do dia anterior. Então, onde está o fechamento do dia anterior? Eu quero saber. Por quê? Porque se ele abre abaixo, né, como abriu aqui, né, aqui tivemos uma abertura baixa, né, foi um gap de baixa. Só que a média móvel de 200 estava passando ali. A média móvel de 200 estava passando ali, cortando os preços, né? Foi diferente, tá? E aí a gente vai discutir isso daqui também, né? Porque aí eu já consegui, né, criar alguns pontos que abriram também, né, a minha visão de vê-los se repetindo. Então eu já tenho um pouquinho de parâmetro para juntar a isso, beleza? Onde está a Fab 4? É a primeira pergunta. Né? Onde está o fechamento do dia anterior? É a primeira pergunta que eu me faço. Depois, né? Onde está a última consolidação do dia? Né? Tá, então você quer saber onde está a última, né, consolidação do dia. Por que a última consolidação do dia? Porque, pessoal, na maioria das vezes, na parte da tarde, o preço consolida. Ele fica dentro de um range menor. Na maioria das vezes, tá? Como é a maioria das vezes, a gente trabalha com ela. Maiores probabilidades é o que mais acontece. Então, muitas vezes à tarde, ó, o mercado dá uma andada e ó, o resto da tarde ó, ficou nisso. Ó. Dentro desse range, no finalzinho da tarde deu mais uma esticadinha, travou de novo, certo? Então aqui, ó, nesse dia, apesar de estar pequenininho, depois eu vou dar zoom, mas você consegue ver que teve um gap de alta acima da MM200, tá? Acima do fechamento do dia anterior, acima da última consolidação. Aqui em cima podia ser um topo mais alto? Podia, provavelmente essa Fab 4 poderia nos levar a testar ele, tá? E aí a gente vai também trabalhar até quando dura uma Fab 4, até quando eu devo operar, né, a favor desse padrão, certo? Aí a gente vai durante o vídeo. Outro ponto, né, pessoal? Então, ó, onde está a última zona, né, de consolidação do dia anterior, certo? Isso daqui, pessoal, é assim, se tiver uma, tá? Porque às vezes o dia fechou numa tendência, né? Fechou ali, por exemplo, igual fechou aqui, né, o dia de ontem, né, de sexta-feira. Fechou aqui, pessoal, como uma super tendência, aqui ainda é Fab 4. Se ele abre, por exemplo, aqui acima dessa consolidação, ele pode muito bem desenvolver mais um dia de alta. Acontece? Muito. Não, acontece pouco, mas acontece. Né? Ter 2 dias seguidos de 2 barras amplas de alta. Ou de pelo menos algum movimento que nos pague alguns pontos. Tá? Por exemplo, até um novo nível de FIBO, né, que você traça, por exemplo, desse último pivô aqui rompido já pelo gap. Tá? Você pode pensar no segundo alvo. E observar o comportamento do preço. Se ele falhar, trocar a estrutura, você troca o pensamento. Tá? Então, onde está a última consolidação, né? Se houver uma, porque às vezes não há, né? Às vezes foi um dia de tendência fraquinha e não teve consolidação. Consolidação é quando fica o preço travado dentro de um range, né? Aqui a gente está vendo, né, uma consolidaçãozinha aqui no final do dia, né? É um range. E aqui, ó, outro range, certo? Então temos aqui 2 ranges. Se você só pegar para esse daqui, praticamente ficaria um range só, né? E aí a gente vai, né, para o outro ponto que, né, está dentro do Fab 4. Né? Então, onde está, né, agora, né, onde está o preço em relação a MM20. Tá? Eu uso a MM20 exponencial, né, vocês já sabem disso. Então, eu uso a MM20 exponencial. O Oliver usa a MM20 aritmética, tá, pessoal? Onde está o preço em relação a MM20? Não há muitas mudanças, né, quanto a isso, quanto a um gap, né, de abertura. Tá? Então, o preço tem que abrir, por exemplo, em um Fab 4 de compra, o preço tem que abrir acima da MM20. Tá? Assim como o ideal é que ele abra acima da última consolidação. Só que isso daqui eu vou trabalhar também com vocês a particularidade. Que nem eu falei, como eu já tenho tempo de tela, usando esse mesmo padrão, muitas vezes eu me valho disso daqui mesmo sem, né, ela abrir acima. Mas quando, por exemplo, ela apresenta o rompimento da consolidação.
tá? Então, são algumas particularidades que às vezes o Oliver não trabalha, né, mas que a gente consegue aplicar aqui de maneira bem bacana e com resultado bem bacana, tá? Então, são pontos de atenção. Então, onde está o preço em relação a MM20 exponencial? E por último, né, pessoal, onde está o preço em relação a MM200? Aritmética, tá? Essa daqui. Certo? Se você quer, como a gente deu exemplo ali, um Fab 4 de compra, né? O preço tem que abrir, claro, acima da MM200. Às vezes ele pode abrir até em cima da MM200 e ainda assim você fica com a possibilidade de um Fab 4 e de esticar, tá? Isso ocorreu onde, pessoal? Isso ocorreu no dólar. A gente vai dar uma olhada nele também, tá? Beleza? Então, padrão de abertura. Onde está o fechamento do dia anterior, certo? No Fab 4 de compra, você quer uma abertura, né, acima do fechamento do dia anterior. No Fab 4 de venda, você quer uma abertura abaixo, tá, do fechamento do dia anterior, tá, do prior quote. Onde está a última consolidação do dia, né, a última zona de consolidação do dia, se tiver uma, tá? A gente pode trabalhar se ele abrir acima, ou a gente pode trabalhar após ele romper essa consolidação, tá? Rompimento, vocês sabem, né? Eu sempre repito, rompimento é com gap. Então, a gente precisa ou de uma barra muito ampla, que já deixa aquela ideia que vai ficar o gap, ou esperar mais uma barra para a gente poder ver a possibilidade do gap. Tá? Paciência, pessoal. Abre acima da consolidação, Fab 4 de compra, abre abaixo da consolidação, Fab 4 de venda. Tá? Onde está o preço em relação a MM20? Acima da MM20, Fab 4 de compra. Abaixo da MM20, Fab 4 de venda. Onde está o preço em relação a MM200? Acima da MM200, Fab 4 de compra, abaixo da MM200, Fab 4 de venda. Tá? Então esses são os 4 fantásticos. Tá? Isso aqui é o que o Oliver chama de 4 fantásticos. Para padrão de abertura, beleza? Já peguem toda essa ideia, né? E a gente também vai levar ela para dentro do intraday. Tá? Então, o preço precisa, né, por exemplo, romper a consolidação do dia anterior. Se a gente está pensando numa compra, digamos que ele abra aqui, ó, dentro da consolidação. O dia anterior, a máxima desse dia, ó, estava bem aqui. Ó. Eu sempre deixo essas marcações, pessoal, porque eu já uso bastante. Ela estava bem próxima ali da falha de wedge, né, que eu havia conversado com vocês. Ela rompeu a consolidação do dia anterior, inclusive, você pode pegar toda essa consolidação aqui, ó, tá? Toda essa amplitude aqui e projetar ela para cima como alvo. Então você teria um alvo por aqui. Se você pega essa movimentação aqui, projeta ela inteira para cima, até o terceiro alvo, né, você pegaria algo bem próximo do final do dia ali, tá? São formas de você ver isso daqui agora já dentro do intraday. O Oliver, ele não trabalha dessa maneira, é um setup de abertura. Eu uso no intraday isso daqui, tá? Como falei para vocês, a aplicação é muito semelhante, tá? Por quê? Porque rompeu a consolidação do dia anterior, né, que foi um dia mais lateral, então ele rompeu uma certa lateralidade. A mais próxima, né, que era a consolidação mais próxima, que ele rompeu exatamente aqui quando teve a falha de wedge, né, você tinha 1, 2, 3 pontos aqui, teve uma falha de wedge, e falhas de wedge a gente sabe que acelera, né, eu sempre trato com vocês isso. Pega o stop dos vendidos e acelera a movimentação, porque o stop dos vendidos é uma compra, beleza? Então, tranquilo até aqui. Anotem, revejam, porque vocês vão precisar fazer backtest disso daqui, tá? Pontos importantes, né? Trazidos pelo Oliver. A barra inicial, pessoal, ela precisa ser uma barra de alta. Em um Fab 4 de compra, tá? Nossa barra inicial precisa ser de alta. Em um Fab 4 de venda, né, o preço está abrindo ali, ó, abaixo da MM200. Digamos que esse dia aqui mesmo, aqui é a abertura do dia, certo? Ó, aqui, ó, tá? Abriu, mas o primeiro fechamento foi positivo. Digamos que essa abertura tivesse sido aqui, ó, e fechado aqui. Você estava abaixo agora da consolidação do dia anterior, né? Aqui, certo? A última linha de consolidação. E com uma barra negativa. Aí sim, você provavelmente teria um bom dia de Fab 4 de venda, tá? E talvez um dia de tendência desde a abertura, tá? Então, são junções de parâmetros que você vai fazendo, né?
com disciplina, claro, né, memorizando, anotando eles, para que você possa utilizar. Então, num Fab 4 de compra, você quer uma barra inicial de alta. Né? Quanto mais precisa, né, por exemplo, for essa barra, né, menos pavio superior, mais interessante se torna, né, esse padrão. Beleza? Então, bem importante também esse ponto aí. Então, lembrem-se dele. Né? Então, a barra inicial de alta. Então, nesse ponto aqui, ó, o Oliver já compra na superação da máxima dessa barra. Tá? Superou a máxima dessa barra, partiu compra. Certo? Outro ponto interessante que eu acabei esquecendo de falar. O Oliver, ele usa esse padrão aqui, pessoal, no time frame de 2 minutos. Tá? Esse é o tempo que ele utiliza lá procurando ações no mercado americano dentro desse cenário, certo? E aí eu vou trazer para vocês as minhas particularidades, tá? Aqui eu estou trazendo primeiro os pontos dele, durante o vídeo a gente vai trazer as minhas, né? Que aí a gente vai somando as ideias, tá? Aqui, né, rompimento na compra da superação da máxima. Aqui, venda na superação da extremidade inferior, né? Venda rompendo a mínima, certo? Beleza? Então, isso já é a forma dele entrar, direto e reto, sabe? Sem muito pensar, né? Você viu, enquadrou tudo, a primeira barra fechou legal, na barra seguinte é a tua entrada, tá? Ele, como falei, usa os 2 minutos. Eu normalmente acompanho 5 minutos, mas às vezes faço algumas entradas até pelo 1, tá? Para quê? Para filtrar stop. Né? Se eu for tomar stop, eu vou tomar stop de uma barra, tá? Barra de alta, né, como eu falei. Pullback às médias, né? Aí você compra no rompimento da primeira barra. Como assim, Luciano, pullback às médias? Às vezes, pessoal, abre muito afastado das médias, e em Fab 4. Nem por isso eu perdi o interesse de comprar. Só que como abre muito afastado das médias, né, digamos que você tem aqui, ó, as médias estavam passando aqui, né, a consolidação do dia anterior estava aqui, né, tudo ali bonitinho. Aí o preço vem e me dá um gap de alta bem aqui assim, ó, por exemplo, 2.000 pontos. E aí fecha até uma barrazinha meio positiva, mas com grande pavio superior. Nesse caso, pessoal, às vezes é mais fácil você esperar para vender. Por quê? Porque já está esticado demais da média, né? Que é uma média do preço. Né? Então já está muito esticado do preço médio, né? De onde estava no dia anterior. E aí, às vezes, né, eu até pego algumas vendas de retorno às médias, tá? E aí esse retorno às médias ele volta para a ação de compra na superação da máxima da primeira barra, tá? Muitas vezes com stop aqui mesmo, certo? Beleza? Se a barra for uma boa barra, então, aí melhor ainda, né? Aqui seria já uma entrada por H1 em pullback, né? Somando ali a ideia do Oliver, né? Isso daqui, a ideia do dual. Se você está vendo, por exemplo, um retorno a 20, o Oliver vai chamar isso daqui de VBS, né? Values by Setup. O Al vai chamar isso daqui de muitas vezes de M2B, né? Que é um retorno às médias com duas pernas, tá? Ambos são setup de compra, ambos têm mais ou menos a mesma ideia central. E aqui foi adaptado como PC de compra e PC de venda, né? Que aí é mais simples, né? Qualquer retorno à média, tá? Então, aqui, no caso, de uma abertura muito ampla, muito afastado das médias, um retorno às médias, tá? Vai nos gerar uma compra na superação da máxima, né, da primeira barra ali. Enquanto tiver numa correção, né, depois ele volta para a estrutura. Certo? Por quê? Porque gap de alta, pessoal, é interesse comprador. Tá? Desculpa. Assim como gap de baixa é interesse vendedor. Beleza? Então, são pontos, né, que você tem que gravar. Certo? Aqui alguns pontos do Oliver, tá? Por exemplo, nesse dia aqui, digamos que a gente... Eu vou apagar aqui, tá, pessoal, já para a gente ficar com mais espaço aqui para poder rabiscar. Tínhamos aqui, né, vamos desenhar de novo. Tínhamos aqui, ó, a consolidação do dia anterior, tá? E aí as médias estavam ali passando, entrecortando os preços, certo? Médias aqui, né, entrecortando os preços, tá?
E aí o preço abre, por exemplo, em um gap de alta. Estou dando exemplo de alta, mas o mesmo exemplo vale para baixa, tá, pessoal? Só inverter o raciocínio, certo? E aí o preço abriu no gapzão de alta. Legal, primeira barra fechou positiva, né? Paviozinho em cima, paviozinho embaixo. E aí a média móvel de 200 estava passando aqui no meio. Ó. Média móvel de 200 passando aqui no meio, certo? Tá, esse aqui é o setup da forma que eu vejo o Oliver falando com mais entusiasmo, certo? Aqui ele tem, por que esse daqui é o com mais entusiasmo? Porque aqui, pessoal, ao meio, você tem a média móvel longa de 200 como suporte, certo? Então, para ele, esse daqui é o melhor suporte. Quando ele faz esse tipo de entrada na superação da máxima dessa barra, aqui, tá? Quando ocorre isso aqui, ó, ele usa no stop dele mesmo, tá? Muitas vezes é aqui, ó, no final da última barra, tá? A última barra fechou, bem aqui o stop dele vai estar aqui embaixo, certo? Às vezes dá para usar stop de evento, né? Que é o stop de uma única barra, beleza? Eu uso de uma única barra, eu não estou disposto a pensar como ele assim para entrar. Por que pensar como ele, né, pessoal? Porque assim, ó, o Oliver, se ele entrou aqui na superação dessa máxima e de repente o preço vier a fazer isso daqui, ele confia tanto no padrão que se o preço vier a fazer isso daqui, por exemplo, romper a mínima, ele vai tomar mais posição, então ele vai comprar mais aqui, certo? Se o preço chega à média móvel de 200 ou fura ela, ele vai tomar mais posição. Por quê? Porque ele vai acreditar fielmente, né, nesse setup, ele vai tratar ele com disciplina e vai comprar aqui de novo. Então ele vai fazer uma adição, vai fazer a adição. E aí, o preço médio dele de entrada que estava aqui, pessoal, no começo, só que isso daqui é feito de forma profissional, né, sem... Ele faz de forma profissional, né, sem usar emoção, né, você não faz de maneira indiscriminada, você faz da maneira correta. Aí o preço médio dele, que estava aqui, veio parar aqui, né? E aí depois, quando ele entra de novo, aqui o preço médio dele, que estava aqui, ó, veio parar praticamente aqui no meio. Tá? E aí quando, né, o mercado retorna, né, faz algum tipo de pullback, certo? Assim, é uma reversão de duas barras, né? Ele chama de Bull 180. Aí ele já está tendo lucro e pouco depois ele acaba saindo da operação. Por quê? Porque ela já não foi diretamente a favor dele. Então ele usa isso para sair da operação com um pequeno lucro, tá? É só um adendo, né, ali sobre como ele utiliza. Mas isso aqui é interessante para vocês observarem o tanto que ele acredita nesse setup, tá? Então ele adiciona posição, certo? E mantém o stop no local correto, beleza? Então, disciplina, técnica, né? E seguir um padrão repetidamente, tá? Então, esse é o setup, né, de Fab 4. Gap de alta, rompimento na máxima da primeira barra, beleza? Média móvel de 200 é teu suporte. Quando ela está passando ao meio do gap, melhor ainda, tá bom? Na maioria das vezes ela está passando abaixo, tá? Mas às vezes vocês vão ver que a gente vai acabar encontrando algum dia aqui que ela passava acima. Vai dar certo sempre, pessoal? Né? Isso daqui tá aqui, né? Nossa resposta, tá? Nada, né? Dá certo sempre, mas isso daqui dá muito certo. Consigo dizer para vocês que mais de 80% das vezes isso daqui tem um resultado bem interessante. Às vezes a ganância nossa é de querer buscar muito mais, né, e não pegar ali aquele lucro que nos foi dado pelo padrão, que acaba destruindo um pouco as coisas, certo? Então, aqui, ó, só retomando. Abertura foi acima da consolidação do dia anterior? Foi. Abertura foi acima da média móvel de 20? Foi. Abertura está acima da MM200? Está. Né? Abertura está acima do fechamento do dia anterior? Está. Então, tem aqui os 4 fantásticos, que seriam as 4 razões para se pensar mais em compra do que em venda. Tá? E isso aqui ocorre bem também no nosso índice, né, no nosso dólar. A gente vai dar uma olhada já já. Que tempo que o Oliver utiliza? Né? Ele utiliza os 2 minutos. Tá? Então, todos os 4 pontos que citamos, ele acaba trazendo, né, uma possibilidade maior de direção para aquele dia. E isso é um ponto bacana de você saber.
Porque quando o preço está a favor da 200, a favor de todas as médias, a gente tem a chance de ter um dia de super tendência. Então é um pouco mais fácil você atuar a favor de compras, né? Por exemplo, olha, eu tenho aqui o quê? Um pequeno fundo duplo, certo? Eu tenho aqui outro fundo duplo. Então, nesses dias, você começa a pensar nessas estruturas, enquanto tiver a favor, por exemplo, da média móvel de 200, pensar a favor de estruturas de alta, né? Que é um fundo duplo, certo? Uma wedge, tá? Uma wedge bull flag, uma wedge bottom, né? Então, são pontos, né, que você pode utilizar, né, a teu favor, pensando, né, em somar isso daqui, beleza? Então, a gente sempre está somando informações. Então, junte, né, as coisas, tá? Ou pelo menos gerar, né, uma direçãozinha ali que você consiga aproveitar melhor do que uma movimentação de baixa, tá? Como eu falei, né? Quem dera tivesse algo para sempre, né? Que a gente conseguisse usar o sempre, aí a gente estaria feito, né? Esperaria só esse dia aí para fazer nem que seja as 3 operações do mês. Quantos dias, né? Isso aqui eu já juntei as coisas do Oliver com o Al, tá? Quantos dias vocês vão ver, né, de super tendência igual isso daqui, né? Uma tendência desde a abertura. O Al cita que você vai ver de 3, né, a 4 dias do mês, né? Você vai ter esses dias de super tendência, tá? Se você pesquisar, você vai ver que chega nisso mesmo, certo? Dias de super tendência dentro de um mês, 3 a 4. Então estejam preparados, né, para pelo menos 3 a 4 dias do mês você poder ganhar bastante dinheiro, né? Porque aí você tem que tentar prolongar o trade, se você saiu, você tem que entrar de novo. Enquanto a estrutura for válida, né, pessoal? Enquanto a estrutura estiver fazendo isso aqui, ó, você tem que estar no máximo, né, comprando pullbacks, beleza? Então, falamos aqui do stop, né? O stop dele fica, tá? Stop dele fica aqui, né? Abaixo, como falei, do fechamento do dia anterior, tá? Às vezes até abaixo da consolidação. Ou stop de uma barra, né? Stop de evento. Então, stop que eu uso, né? Eu uso esse. Então, se eu entrei aqui no rompimento, na superação dessa barra, meu stop está aqui. Se o preço voltar até aqui, tudo bem, ele pega meu stop. Mas aí é aquilo que eu falei para vocês, eu tenho meus parâmetros, né? Se é um stop de um gap de 2.500 pontos, eu não vou entrar na superação da máxima, tá? Um gapzinho de 800 pontos, bacana, um gap razoável, tem espaço para subir mais, né? De maneira direta. Então eu posso pegar um lucro ali, depois eu posso esperar o pullback para poder entrar de novo. Até posso pensar em vender se estiver muito esticado das médias, tá? Então, como falei, né, você vai ter que ir juntando também os seus próprios parâmetros, certo? Então, stop de uma barra, né, que é o stop de evento que ele fala. Esse ponto eu acho legal dele. Às vezes você tem uma entrada ali num bull 180, né, a favor da tendência, stop de uma barra, tá? Igual aqui. Aqui tivemos um bull 180, muitas entradas de pullback, né, nos deixam stop de uma barra, né, que são a favor da tendência. E você espera que essa movimentação rompa a máxima, né, e tenha continuidade, certo? Precisa abrir, né, pessoal, acima de todos eles. Aí é um ponto, né, que é aquilo que eu falei, né? Não, né, ele pode durante as primeiras barras ir acima, né, das 4 resistências que eu citei, né? Como assim? Aqui não foi exatamente no começo do dia, tá, pessoal? Mas aí também, de novo, a gente vai conversar sobre mais coisa. O Oliver ele fala isso, tá? Os 2 minutos, aquele parâmetro, você opera, certo? Eu uso um pouco mais de coisa, para abrir um pouco mais minha visão, para abrir um pouco mais meu leque de possibilidades. Como assim, Luciano? Como eu falei, precisa abrir acima de todo mundo, né, já, para eu poder utilizar o padrão? Olha, o dia de ontem, né, não abriu acima de todo mundo, certo? Ele abriu abaixo da média móvel de 200, tá? Rompeu a média móvel de 200, tinha essa regiãozinha de volume aqui, deu uma segurada no preço, fez um pullback em forma de fundo duplo, certo? Então temos aqui um double bottom. Esse double bottom aqui, ele teve uma wedge, certo? Teve 3 puxadas, vocês viram isso aqui no vídeo de ontem, né, no 1 minuto, né? Tem os 3 toques certinho lá no 1 minuto. Não vou ajustar aqui. Então eu tenho uma wedge com fundo duplo, beleza.
E nisso, o preço está tentando romper a MM200 aqui pela primeira vez, tá? Isso também é importante. Se você voltar aqui, é que eu já... Se eu tirar o zoom aqui, ó, você vai ver que o preço estava acima da MM200 fazia um bom tempo, né? Fazia alguns dias. E aqui era a primeira tentativa de rompimento da MM200. A primeira tentativa, tá? A primeira tentativa. Na maioria das vezes, a primeira tentativa ela falha. Assim como a primeira tentativa de romper, por exemplo, a MM20, ela costuma falhar. A primeira tentativa é a melhor. Por exemplo, o preço chega a MM20 dentro de uma movimentação como essa, né, uma M2B, uma correção aqui de duas pernas, de retorno a MM20, falha, né, e volta a subir. Essa é a primeira tentativa, certo? Então, não necessariamente o preço precisa abrir acima de tudo isso. Eu, como falei para vocês, eu utilizo o Fab 4 dentro do intraday. O alinhamento do preço com as médias acima da 200. Por quê? Porque virou, para mim, aquela condição que o Oliver usa lá na abertura, ela se tornou possível, né, a partir daqui, ó, tá? Por que a partir daqui? Porque a partir daqui, ó, eu tive contexto, né, eu tenho uma wedge, tenho um fundo duplo, deu uma boa movimentação de alta, rompeu a estrutura de máxima, certo, do dia, ou seja, veio acima de barras, tá, acima de todas as máximas do dia, né, que eu digo máximas porque aqui era uma máxima, aqui era outra, aqui era outra, aqui era outra, né. Então ele veio acima das máximas do dia, fazendo essa movimentação. E aí ele volta e faz um pullback. Esse pullback ele é na MM200. Agora a MM200 passou a ser um suporte, como o Oliver fala, porque agora ela está entre os preços e com as médias acima dela, tá? As médias não estão passando aqui embaixo, tá, pessoal? Se as médias estivessem passando aqui embaixo, eu ainda não consideraria, tá? Provavelmente eu ia considerar mais uma lateralidade do que uma tendência, certo? Preço e médias acima da média móvel de 200. O preço começa a se alinhar, começa a gerar sequência de barras de alta, nenhuma barra de baixa. Então a frequência mudou, a pressão mudou, certo? Então, característica daquilo que o preço está fazendo mudou, beleza? Era uma movimentação de baixa, fez um rompimento, certo? Fez um pullback e mudou a pressão. Então tem aqui um micro canal de alta, tá? Então eu estou juntando as coisas, estou juntando tudo que eu já estudei, certo? A pressão mudou e eu estou no Fab 4 agora dentro do intraday. Então eu não uso só da maneira que o Oliver usa, né? Não uso só na abertura, tá? Às vezes a gente vai somando contexto. Outros pontos, né, pessoal, que eu utilizo. Eu não utilizo isso daqui, por exemplo, de maneira indiscriminada, só, por exemplo, nos 5 minutos ou só nos 2 minutos. Não, eu somo ideias. Como eu falei para vocês, né, vou colocar aqui, ó, por exemplo, no gráfico diário, certo? No gráfico diário, pessoal, meu gráfico diário está sempre aberto. Quando você está vendo, né, você viu que a mínima do dia foi naquela wedge com fundo duplo. Aquela wedge com fundo duplo, pessoal, ela nada mais é do que a representação do toque na média móvel de 9 naquele momento, tá? Naquele momento que você estava vendo, né, aquele fundo duplo, né, que você teve aquela movimentação de alta, certo? O preço abriu aqui, né, fez uma movimentação de alta, chegou naquela regiãozinha de volume, aí ele começou a apresentar uma movimentaçãozinha de baixa. Ele deixou uma wedge, deixou um fundo duplo, certo? Veio pouco abaixo, né? Foi um fundo duplo mais baixo. Aquele momento, pessoal, é esse momento aqui. Ó. É o toque da média móvel de 9. Então, dentro disso daqui, eu estou numa tendência de alta em um teste de uma média móvel, certo? Juntando as coisas. E aí, de repente, você vê 3 boas barras de alta, rompendo a máxima da movimentação, depois fazendo pullback. Aí a média móvel de 200, né, que estava cortando aqui, acabou servindo de suporte. As demais médias que estavam passando, né, foram se ajustando com o preço. Isso aqui virou um pullback, né, e aí a movimentação virou um micro canal de alta sem nenhuma barra de baixa. Tá? Então eu estou somando as coisas. Estou pensando aqui no gráfico diário, e o gráfico diário está sempre aberto, então eu utilizo ele dessa maneira. Outro ponto, naquele instante em que você viu o fundo duplo com o edge, o preço estava aqui em cima da MM20, beleza? O que mais tinha acontecido, né, pessoal? Ele estava aqui em cima dessa região de troca de polaridade, né, que foi um fechamento. Aqui tinha sido um suporte também. Tá? Então você soma ideias.
Então, você sempre soma ideias. Eu somo ideias de time frames maiores, tá bom? Tá a favor da tendência. Se eu não tivesse nada disso que eu acabei de dizer para vocês, né? Se lá no diário eu tivesse numa tendência de baixa, se aqui nos 60 minutos eu tivesse numa tendência de baixa, eu não pensaria em comprar de maneira alguma, tá? Aí eu ia ficar muito mais pensando em vender, né, algum topo, alguma falha de movimentação, até mesmo uma wedge, né? Uma wedge top, né? Que seria uma wedge de máximas. Eu estaria pensando em vender ao invés de estar pensando em comprar, tá? Então, somando ideias, né, mais ou menos dessa maneira que eu penso, beleza? Então, eu trouxe aqui para vocês também, né, algumas visões extras, né, disso, certo? Então, como falei para vocês, não utilizo só a abertura. Então, para mim, não precisa, né, abrir acima de todos. Às vezes, dentro do dia, né, a gente pode ter essa formação, né, do Fábio 4. Então, se eu falar ali, entendam também, né, dessa maneira, porque aí já é a minha forma de ver isso, tá? Consolidação, né, fechamento do dia anterior. Aí sim, né, a gente pode levar em consideração todos os 4 pontos. Né? E aí você pode fazer isso daqui, ó. Beleza, eu tenho o Fab 4, mas esse Fab 4 ele conseguiu, né, romper a consolidação, todas as movimentações do dia anterior, né, as máximas. Tinha essa aqui, ó, essa outra. Conseguiu, né, pessoal? A partir daqui, ó, ele rompe todo mundo. E aí, como eu falei para vocês, né, depois que ele rompe todo mundo, né, você pode pegar toda aquela consolidação, ó, opa, primeiro alvo aqui, opa, segundo alvo aqui, opa, terceiro alvo aqui, né, perto da extremidade máxima do dia, e ainda assim foi assim, tá bom? Então, aí você pode trabalhar, né, movimento projetado, certo? Beleza, pessoal, aqui foi troca de polaridade também, né? Mas era só para trazer os pontos aqui para vocês, né? Isso aqui, né? Se você observar essa falha de wedge, né? Acabou virando troca de polaridade aqui para o restante da movimentação, beleza? O outro ponto, né, pessoal, que é interessante, né, você notar, abre em que região? Aí a gente já junta de novo, né, o AL, às vezes a ideia de ciclo de mercado, às vezes por que região, né, pessoal? Porque, assim, normalmente a gente não quer comprar num topo de canal, como eu falei para vocês, né, às vezes você está ali, a consolidação do dia anterior, passando ali embaixo, né, tranquila, e aí, ó, de uma movimentação mais macro, você tinha ali, por exemplo, um topo de canal, e o preço estava num canal assim, né? E aí o preço abre, por exemplo, já testando o topo desse canal aqui, ó. Aí o preço abre fazendo isso daqui, certo? Aí já fica complicado, tá? Por quê? Porque eu não compro um topo de canal, certo? Eu compro depois de romper, próxima barra rompe, deixa um gapzinho aqui com a região, aí sim a gente está pensando em comprar talvez um pullback, né? Para ter uma entrada um pouco mais segura, certo? Por quê? Porque a gente sabe que estatisticamente, né, 80, 75% dos rompimentos de canais vão falhar. Se ele estiver muito longe das médias, vai ter mais chance ainda dele falhar, né? Porque bons rompimentos, né, normalmente eles são o quê? Ancorados pelas médias. As médias já estão passando ali pertinho dele, né? Igual no vídeo que vocês assistiram lá de médias móveis, né? No vídeo de rompimentos, né, pessoal? Vídeo de falso rompimento e vídeo de rompimento real, tá? Então, a gente também tem que se preocupar com a região que isso abre, tá? Então, a gente tem que ficar atento a tudo isso. Então, tem que ter as marcações ali, né? Como eu falei, fazer as linhas, né, as LTs e as linhas de canais são gratuitas, né? Elas não têm custo algum para você, é gratuito. Então, você faz, né? Pode te ajudar. Pode não, né? Vai te ajudar, beleza? Então, em que região que abre, né? A região diz, né, se a qualidade vai ser boa ou vai ser ruim, né? Se tiver espaço, pô, beleza, um Fab 4 fantástico. Se tiver um espaço limpo, opa, fantástico, né? Agora, né, se tiver um Fab 4 de alta, né, em uma tendência de baixa no diário, né, o topo de uma LTB, por exemplo, aí, né, as coisas se complicam, né? Você está no Fab 4 de compra, mas você está no topo de uma LTB, né, de uma linha de tendência de baixa, e você está lá com o diário numa tendência de baixa, né? E aí você tem, às vezes, o fechamento de baixa, ou um Bear 180, né, ou uma reversão de 2 barras, tá?
E aí, né, as coisas se complicam, tá? Então, não seria tão interessante você estar pensando, por exemplo, numa compra num cenário desse, tá? Sempre somando, né, pessoal, informações. O mercado ele é complexo por conta disso. Porque se você tentar simplificar demais ele, você vai aumentar a sua taxa de erro, né? Se você soma mais informações, você reduz a sua taxa de erro, certo? Essa é a ideia central. Gastei bastante tempo, né, pessoal? Agora eu vou ter que procurar alguns padrões aqui para a gente poder, né, exemplificar. Mas falei, né, passei minha visão para vocês. Aqui, pessoal, vamos tirar o zoom aqui, ó. Aqui, ó. Dia bacana, dia interessante, abertura bacana, opa, movimentação bacana, tá? Abre acima, né, da possibilidade de wedge. Mais provável disso daqui, né, do rompimento, isso aqui a gente sabe que a probabilidade maior é de baixa, né? A maioria das vezes os rompimentos de canais falham. Aqui abriu acima, né? Algumas pessoas até me perguntaram onde que eu comprei, se eu comprei no leilão. Não, né, pessoal? Eu comprei no 1 minuto, no fechamento da primeira barra. Tá? Então comprei aqui, fiz parcial aqui, recomprei aqui, fiz parcial aqui, saí aqui, tá? Isso aqui foi meu trade naquele dia lá. Vocês, para algumas pessoas que perguntaram se eu tinha entrado no leilão. Não, eu não entro no leilão, tá, pessoal? Preciso ver alguma barra fechando, nem que seja num minuto. Só que eu estou somando isso daqui. Eu sei que eu estou em um FAB 4 de compra, eu sei que eu estou acima da consolidação do dia anterior e eu sei que eu tenho possibilidade de pegar alguns pontos. Eu sei que eu tenho caminho livre aqui, até pelo menos essa região de volume ali, certo? Como é um trade mais arriscado, eu faço parcial, tá? Faço parcial técnica? Não, é um trade mais arriscado. A barra seguinte, depois que essa barra fechar, ela pode, né, apresentar um Bear 180 aqui, né, uma reversão de 2 barras e voltar tudo. Então não estou aqui para ficar apostando numa movimentação. É um trade rápido, né, é só para colocar um pouco de dinheiro no bolso para começar melhor o dia. Tá? Isso quando a gente tem a leitura que nos dá essa possibilidade, certo? Isso aqui eu tinha comentado com vocês no dia anterior. Né? No vídeo do fechamento do dia anterior, naquela imagem que eu mando para vocês lá no Telegram, né, vocês viram que se o preço estivesse aqui em cima, eu esperava algum tipo de movimento de alta. Quando eu mando aquilo para vocês, é porque eu já fiz toda essa associação aqui que eu estou fazendo em vídeo, tá? Beleza? Então, nesse dia aqui, ó, pelo 1 minuto, ó, chegou a pagar cerca de 800 pontos quase. Né? É isso mesmo, ó, 780 pontos, certo? Pelo 1 minuto a entrada ficou mais ou menos aqui, tá? Ele desce, volta e fecha positivo. Não vou colocar no minuto, né? Porque, como eu falei para vocês, eu estou sempre com 5 minutos aberto, mas eu estou sempre com 1 minuto aberto também, justamente para poder realizar algumas entradas, tá? E aí essa movimentação ó, falhou quando? Ponto interessante, né? FAB 4. É um dia de possibilidade de tendência desde a abertura, tá? The Trend from the Open. Quando que ele falha? Na hora que a estrutura falhar. Quando a estrutura muda, né, você tem que ligar um alerta. Por exemplo, ó, aqui você tem, né, uma estrutura de alta. Tá? Você está vendo que o preço está se movendo, né, rompendo pivôs. Aqui ele não rompeu o pivô. Então essa estrutura começou a dar errado. Quando? Quando ele não rompe, não faz nova máxima. Não fez nova máxima, pessoal, começa a se preocupar. Tá? Por quê? Porque se eu quero ficar nessa movimentação, se eu quero continuar conduzindo essa operação, eu preciso que ele rompa a máxima. Por quê? Porque inicialmente meu stop estava aqui. Quando ele rompeu esse pivôzinho aqui com gap, meu stop veio para aqui. Tá? Meu stop inicial que estava aqui veio para aqui. Aqui eu já tinha feito parcial e aqui eu fiz uma adição. Por quê? Porque eu estava esperando mais pivôs de alta. Aí ele não renovou máxima. Não renovou máxima, pessoal. Quando essa barra aqui fechou, eu saí. Uma reversão de 2 barras sem fazer nova máxima, tá? Não era mais interessante para mim estar nesse trade, beleza? E aí a barra seguinte, né, ia me tirar de qualquer jeito, tá? Tranquilo? Então, quando que muda? Quando muda a estrutura, tá? Só vou pegar esse dia aqui, né, não era um dia de FAB 4 desde a abertura, mas a estrutura de alta, né, ela foi se mantendo. Ó. Aqui foi o único momento do dia que teve uma renovação de mínima, o único. E ainda assim essa barra, né, ela era o primeiro setup de compra, tá? Quando que a gente pode pensar em vender, pessoal? Sair da operação, beleza, mas pensar em vender é outra história. Quando que a gente pode pensar em vender? Dentro da metodologia, dentro daquelas regras lá do Trade System que é para vocês lerem toda manhã, que está lá no grupo do Telegram, você só pode vender depois de um gap de média, tá? Cadê o gap de média, pessoal?
Não teve, tá? Então não teve venda, certo? Você não é o primeiro a vender. Você não se arrisca a ser o primeiro a vender. Você não teve nenhum gatilho de venda, pessoal, durante toda essa movimentação. Nenhum. Tá? Nem aqui conseguiu gerar gatilho de venda, tá bom? Então não teve padrão de price action de venda aqui dentro do Trade System, beleza? Só de compra. Então foi um dia praticamente só de compra. Tendência praticamente desde a abertura após o fundo duplo, beleza, pessoal? Então, voltando ali para a gente continuar, né, procurando as nossas movimentações. Aqui, pagou bons pontos, né? Como falei, é um Fab 4 de compra. Que tal você está pensando, né, em achar razões para comprar? Opa, fundo duplo, fundo triplo. Né? Fundo triplo tem a mesma, né, ideia de uma WED. Tá? E aí, gerou mais alguma movimentação de alta. Toda vez que você entra em uma movimentação de compra, a tua premissa é que, em algum momento, o preço continue renovando máximas. Ele precisa vir acima dessa daqui. Para quê? Para essa premissa de alta ficar muito mais tranquila, né? Beleza? Não, falhou, regiãozinha de volume ali para atrapalhar, tá? Resistência, falhou nela. Foi deixando o quê? Topos mais baixos, né? Se você comprou, pô, você começa a ver isso daqui, essa é a ideia da análise barra barra, a ideia de análise de interesse, sei lá, renova a máxima aqui, legal, vai descer menos para subir mais, e nisso ela vai subindo. Não foi o que aconteceu, né, pessoal? Tá? Ela foi deixando topos cada vez mais baixos. E aí depois, ó, você teve aqui, você teve uma wedge, certo? Possibilidades de wedge, tá? Aqui seria uma wedge, né? Até mesmo uma wedge parabólica, tá? Porque passou um tanto bom dela, pelo menos uma barra, frente a essa movimentação aqui, e aqui uma wedge mais clara, né? Testou essa mínima. Beleza, wedge são figuras, né, de compra, né? Wedge bottom, beleza, figura de compra. Não teve gatilho aqui, teve gatilho aqui no segundo momento. No minuto, né, teve entrada bem aqui, chegou a pagar uns 200 e poucos pontos. Depois você tem uma wedge com fundo duplo, certo? Também é uma figura de compra. E aí a gente está de novo, né, a favor da MM200, pensando em possibilidade de compra. Aqui de novo gerou possibilidade de compra pelo 1 minuto, né, lá, ali nos primeiros gatilhos, tá? Você formou o contexto, então você pode usar. E aí pagou, né, um pouco mais de 500 pontos aqui nessa movimentação. Né? Veio até a VWAP, depois deixou fundos mais altos em cima da região de suporte por volume, né, e mais movimentação de alta, beleza? Aqui, ó, mais 500 pontos, tá? Fez mais um pouco de movimentação de alta, né, e aí fechou o dia, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui em mais dias. Aqui, pessoal, aqui quando você vê o preço abrir entre a 200 no gap de baixa e entre a 20, considere a possibilidade que o preço está em uma trap zone. Por quê? Porque ele não está no melhor dos mundos, né? Por que trap zone? Porque o que você queria? Você queria que a média móvel de 200 estivesse passando, por exemplo, aqui, ó, certo? Perfeito. Média móvel de 200 passando aqui, o que a gente ia fazer? A gente já está vendendo. Deu pullback, a gente já está vendendo. Né? A gente já está vendendo. Até que isso mude a estrutura, beleza? O que aconteceu aqui? Ele abre num gap de baixa contra a MM200. Quem que é mais forte, pessoal? A MM200 ou a MM20? MM200, tá? A MM200 está ascendente, certo? Então, eu fiz essa venda aqui, lembram? Por quê? Porque aqui é o fechamento de uma wedge e tal. Expliquei para vocês o porquê. Né? Esperava que tivesse algum tipo de movimento de baixa. Algum tipo de movimento de baixa. A minha saída já era aqui na VWAP, né? Ela voltou demais aqui, eu já saí, já encerrei meu trade. Né? Que eu vendi na abertura, saí aqui. Né? Pagou, acho que quase 300 pontos. É isso mesmo. Aqui, depois muda para uma movimentação de alta. A favor da média móvel de 200. Tá? Começou a fazer topos e fundos ascendentes. E olha que bagunça que fica, né? Porque o preço abre num gap de baixa e ele fica contra a média móvel de 200. É bem diferente, ó. Olha quantos dojis, né, nós tivemos no dia. Olha quanta lateralidade. Tá? Então foi um dia que a movimentação tentou ser contrária. Anotem isso, observem isso, né? Façam backtest disso. Né? Não peguem nada que alguém fale para vocês como realidade absoluta.
vá, né, observar e vá criar os parâmetros de vocês também. Regiões de volume, né, pessoal, lateralidade, ó, fantástico. Tá? Olha o tanto que segurou aqui o dia, né? Vamos pegar outro dia aqui. Aqui, pessoal. Dia de FAB 4 de compra, tá? Legal, ó. Olha que dia bacana esse daqui pra gente exemplificar, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui já é a máxima do dia, tá? Não teve mais máxima aqui depois dessa. Foi uma movimentação de alta, né, que veio até aqui, ó. Inclusive veio trabalhar um pouco acima da média móvel de 200. E aqui nós temos o nosso gap, pessoal, de alta. E a gente não está falando de nada distante, a gente está falando do dia 18 de outubro, tá? E vocês têm que fazer esse mesmo backtest. Gap de alta, ó, primeira barra de baixa. Opa, primeira barra de baixa, já não foi tão legal. Né? O que a gente quer? A gente quer uma barra de alta, para quê? Para a gente comprar na superação dela. Mas, às vezes acontece isso daqui. Ó, uma barra de abriu 1000 pontos acima. Ele fez uma correção. Lá no minuto, vocês viram que eu comprei, né, bem aqui, tá? Pra galera do grupo lá, né, vocês viram que teve um gatilho de compra no minuto bem aqui, tá? Então deu para entrar aqui no começo da movimentação, certo? Nesse dia eu não adicionei, né? Não adicionei por quê? Porque os rompimentos dos pivôs eram muito curtos, né? Eu esperava alguma correção um pouco maior para poder, né, adicionar depois um bom rompimento de pivô com gap, certo? Aqui foi só retorno à média. Então, eu fiquei mais pé atrás de adicionar, jogar meu médio para cima, tá? E ter algum tipo de reversão aqui. Nesse dia aqui foi fantástico, né? Porque um trade pagou mais de 1000 pontos, tá bom? FAB 4 de compra, acima da MM200, acima da consolidação do dia anterior, pullback de retorno às médias, acima da consolidação. Além da consolidação, eu tinha aqui esse suporte por volume, tá? Então, somando coisas, tá, pessoal? A gente está aqui somando coisas. E o tempo todo, né? Nesses dias aqui, eu estou olhando como é que está o diário, como é que está o M60, tá? Só para não deixar nenhum ponto vazio ali. Aqui já é, de novo, né, a ideia da trap zone. Mas ainda assim, né, formou uma boa movimentação de alta. Gap de alta, tá? Fez um retorno às médias. Nesse dia aqui eu estava muito mais pensando em vender, tá, do que em comprar. Só que é um dia confuso, né, pessoal? Tá acima da MM200, o que você gostaria de ver? Um gap de baixa. Eu gosto de ver um gap de baixa acima da MM200, tá? Veio um gap de alta, veio trap zone, veio confusão, tá? Então, preço entre a 200 e entre a 20, pense na confusão, tá? Beleza? Inclusive, né, normalmente eu penso muito mais que o preço vai falhar aqui na 20 do que vai romper ela assim nesses primeiros testes, tá? Façam backtest que vocês vão chegar a algum tipo de conclusão, né, quanto a parâmetros. Beleza? Esse dia aqui, ó, gapzinho de baixa, tá? Dentro ainda praticamente da movimentação do dia anterior. A favor da... Foi gap de alta, né, pessoal? Tá aqui, ó. Primeira barra. Né? Primeira barra. Gapzinho de alta. Fechamento negativo. Era FAB 4 de venda. Faz uma movimentação de baixa, né? Trava aqui nessa regiãozinha de volume. Volta até a MM200. E aí aqui você, né, começa a pensar em detalhes. Rompeu a 200, pessoal? Não. Fez alguns fechamentos, voltou, fez pullback. O que é isso aqui? É um topo duplo. O que é isso daqui? Um topo mais baixo, tá? Falhando novamente na 200, falhando na região de volume, né? E aí, ó, o dia ficou muito mais fácil você optar por vender, por buscar, por exemplo, estruturas de venda a favor da 200, a favor da 20, ó, buscar gatilhos de venda, né, a favor dessa movimentação. Gatilho de venda aqui, o que é isso, pessoal? Um topo duplo, certo? Se você estender isso daqui, né, acaba sendo praticamente um topo triplo. Se você estender essa região de volume, você sabia que você tinha também, né, uma resistência aqui em região de essa troca de polaridade, ó, nesse topo duplo, nesse topo triplo, tá bom? Topo duplo, né, micro topo duplo, voltou a cair, depois uma máxima mais baixa, tá bom? Então, você vai sempre buscando, né, mais informações a favor, por exemplo, da média móvel de 200. Ela é o teu guia de tendência, né, pessoal, tá? Aqui, pessoal, gap de alta, né, testando a média móvel de 200. Opa, se você compra aqui na superação da máxima, né, você tá bem lascado, né, porque aí depois volta, né, até daria para você sair aqui no 0 a 0, tá? Te daria a oportunidade depois, né, para você sair no 0 a 0. O preço aqui, pessoal, vinha de uma tendência de baixa. Vocês estão vendo? Ó? O preço estava vindo abaixo da 200, abaixo da 200, abaixo da 200.
Esse dia aqui é o dia 13 de outubro. Tá? Eu vou pegar ele para a gente olhar aqui como é que estava o dia 12. Tá lá no 60 e no diário. Só para vocês juntarem, né, as ideias como eu faço. Abriu aqui, né? Fábio 4 de compra. Beleza. Vamos lá. Tá acima da consolidação do dia anterior? Não tá. Tá? Ó, o dia anterior tem sua máxima bem aqui, ó. Vocês têm que usar, né, a regra completa, certo? Ó, aqui e aqui, né? Tem suas máximas ali. Já estava acima da consolidação do dia anterior? Não, não estava, correto? O que mais que você tinha aqui, ó? Você tinha uma resistência por volume passando bem aqui, tá? Então, sempre somando ideias. Então vocês vão ter que estudar isso daqui, estudar padrão de abertura. Se você quiser operar a abertura, você vai ter que sentar e vai ter que estudar a abertura, beleza? Gap de alta, acima da média móvel de 200, tá? Contra, né, ainda a estrutura do dia anterior, né? Não teve a consolidação, lembram? Nem sempre vai ter a consolidação. Teve uma estrutura de baixa nesse dia, certo? Teve uma estrutura de baixa nesse dia. E aí, né, o preço testa essas estruturas e falha, tá? Aqui a gente considera inclusive, né, um trap, certo? Se você pegar aqui essa máxima, né, alguns comprados entraram aqui acima dessa tentativa de rompimento e falhou. Outro ponto interessante e relevante durante o dia, ó, é que essa máxima aqui, ó, ela é mais baixa do que essa outra, tá? E aí, ó, ampla movimentação de baixa, tá? Dia 13, né? Dia 12, né, que a gente precisa ver lá. Só mais esse dia aqui, depois a gente vai lá dar uma olhada no time frame maior. Aqui, pessoal, abriu num gap de baixa, em um Fab 4 de venda. Então é mais fácil eu pensar em vendas, né? Aí falha ali na média móvel e pagou bons pontos, né? Quase 500 pontos. Fundo duplo? Não chegou. Retorno às médias, né? Mais possibilidade de venda, gatilho de venda aqui. Mais pullback, mais possibilidade de venda. Né? Só nessas 3 movimentações aqui tem mais de 1000 pontos, tá? E aí o preço, né, forma ali uma wedge, certo? Se rompe a wedge, boa continuidade. Se falha a wedge, né, pode ter 2 pernas de alta. Teve mais do que 2 pernas de alta. E aí de novo, né, pessoal? Se é um dia de Fab 4 contra a média móvel de 200, o que eu posso estar buscando? Posso estar buscando vendas em wedges, tá? Wedge com topo duplo, tá? E depois, ó, acabou derretendo de novo. Né? Podem observar que a movimentação é mais fácil e favorável ao MM200, principalmente quando alinha, né, com as demais médias, beleza? Eu vou colocar aqui no diário, pessoal, para a gente olhar lá como é que foi o dia 12, tá? Dia 12, pessoal, de outubro. Tá aqui, ó. Vinha, né, de uma sequência de barras de baixa, tá? Então, dia 12, dia 11, né? Tá? Aqui foi o dia 13, né? Aquele dia que abriu naquele gap de alta, tá? Abriu acima do fechamento do dia anterior, tá? E depois desceu, certo? O dia 11, né, que é o dia que a gente precisa ver, anterior foi um pequeno doji, só que com um fechamento abaixo da barra anterior, beleza. Agora a gente vai lá para os 60 minutos, dar uma olhada no dia 11, certo? Como eu falei para vocês, né, eu estou sempre com esses time frames abertos, né? Eu não opero de maneira cega. Como que fechou, né, pessoal, o dia anterior? Dia 11. Tá? Dia 11 fecha, né, bem aqui, ó. Dia 11 fecha em uma tendência de baixa nos 60 minutos. Concordam comigo? As médias estão abertas, direcionais, né, apontadas para baixo ali. E aí, né, a barra, isso aqui é aquela movimentação, né, ele tenta subir, ele abre num gap de alta, indo contra as médias. Ele testa as máximas aqui, certo? Essa máxima e aquela outra máxima que a gente marcou. Depois ele volta e começa a descer. Não tinha, né, pessoal, tendência aqui nos 60 minutos, tá? Lá no diário tinha algo mais para uma lateralidade do que para qualquer outra coisa, né? A gente estava com um doji ao meio das médias, beleza? Então sempre somando, né, informações. Eu vou colocar no dólar aqui, pessoal, rapidinho. Já está
meio tardio, né? Então, mas depois façam o exercício, tá? Tá da mesma maneira. O dólar pagou, né? Alguns pontos, ó. Aqui. Ele abre, né, pessoal, acima da consolidação no final do dia, né? Você teve a consolidação do final do dia aqui, tá? Vocês conseguem observar, né? Uma consolidação aqui, ó. Opa, era o retângulo. Aqui, ó. Vocês conseguem observar essa consolidação, ou mesmo, né, deixando ela menor. E aí o preço abre acima, né? E lateralidades, pessoal, como a gente já falou em vários outros vídeos, são bons modos de rompimento, tá? Lateralidade é um bom modo de rompimento. Abriu no modo rompimento, certo? Só que fechando com uma barra negativa. O ideal seria que essa barra fosse positiva. A média móvel de 200 não está passando ao meio do gap, do jeito que a gente gosta, tá? Só que era uma lateralidade. Lateralidades são bons modos de rompimento. Poderia, né, gerar algum tipo de movimentação de alta. Então, ali, né, em time frame ainda menor, ali no 1 minuto, né, quando volta a subir, né, acabou dando uma oportunidade de compra, né, de maneira até mais rápida, né, porque ele cai, depois ele volta a subir. Quando ele volta a subir, né, ele começa a apresentar um modo rompimento ali no 1 minuto, e aí pagou ó, muito bem. Ó. 42 pontos. Né? O que eu fiz? Eu fiz parcial aqui, né, e saí aqui. Tá? Não peguei toda essa movimentação, não. Minha ideia nem é, né, pegar toda a movimentação, é só pegar um pedaço. Por que eu saí aqui, pessoal? Ó, aqui eu já tinha, né, um topo duplo, certo? A média móvel de 200 para mim, o ideal, como falei para vocês, seria que ela tivesse mais abaixo. Mas era uma consolidação no final do dia. E como falei, né, consolidações muitas vezes geram bons modos de rompimentos, tá? Muitas vezes não, né? Essa a gente pode dizer que sempre, né? Consolidação gera sempre, né, um modo rompimento, né? A partir dela que gera um modo rompimento, que gera um microcanal, um canal estreito, um canal amplo, né? E aí vai trocando a tendência, né? Mudando entre lateralidade e tendência. Aqui depois teve o fechamento do gap, né? Tá? Mas aqui ela conseguiu, né? Vir inclusive acima, tá? Do topo da movimentação. E aí tem um ponto aqui, né? Que eu quero chamar a atenção para vocês. Como eu falei para vocês, pessoal, eu considero o Fab 4 no intraday quando o preço e as médias estão acima da média móvel de 200. Aqui você viu a MM9 ficar acima da 200, certo? Só e somente a MM9. A MM20 tentou, não deu certo. A MM50 nem pensar, tá? Só o preço. E a MM9 conseguiram ficar acima da 200. E aí, né, você teve aqui 3 puxadas. E o que era a tendência lá nos 60 minutos e no diário? Era uma lateralidade no diário. E nos 60 minutos era uma tendência de baixa. Beleza? Então só retomando, né, aquelas ideias de informações extras, né, pessoal? Vamos dar mais uma olhada aqui. Aqui, pessoal, Fab 4 de venda, certo? Fab 4 de venda, preço abaixo de todas as médias todas abaixo tem MM200. É um cenário mais vendedor do que comprador. Beleza? Fab 4 de venda. Gatilho de venda, né, pagou alguns bons pontos. Aqui teve uma WED, né, eu nem vou ligar ela aqui, mas retomem um vídeo lá, acho que na memória de vocês já basta, né? E fez duas pernas de alta. Em lateralidades, pessoal, muitas vezes o movimento vai terminar com duas pernas, só que ela é uma lateralidade a favor de um Fab 4, certo? Boa movimentação. Reversão já direta, né, pessoal, aqui dessa movimentação, deixou gatilho de venda. Não conseguiu fazer um gap de média, né, ponto bem interessante para vocês observarem. Por quê? Porque se faz o gap de média, a gente pode começar a pensar em comprar. Tá? O primeiro passo para a gente operar contra uma movimentação de tendência, contra um bom alinhamento das médias, contra um Fab 4 principalmente, é a gente observar um gap de média. Tá? Para a gente o quê? Para que a gente não seja o primeiro a pensar em comprar isso aqui. Tá? Lá para o time frame menor, deu compra? Deu, né, pessoal? Tranquilo, mas aqui não. Tá? E aí, gatilho de venda, fez um pequeno pullback, ó, de novo um retorno em 20, sem romper ela de novo, mais gatilho de venda, né, e aí foi uma movimentação fantástica de baixa, né, a favor do Fab 4, tá bom? Depois aqui, né, encontra outro ponto de parada, de movimentação do preço, tá? Pequeno pullback, né, 3 puxadas,
depois disso daqui acaba virando um pouco mais de lateralidade do que de qualquer outra coisa, né? Onde que a gente tem um gap de média aqui, pessoal? Só bem aqui, ó, essas duas barrinhas. Essas duas barrinhas dão a possibilidade do gap de média, né? Que é a possibilidade dessa movimentação ser de alta posteriormente, tá? E aí, isso aqui poderia ser nossa MTR na região de volume e voltou a subir, certo? Beleza? No dia seguinte, gap de alta. Então, você teve um gap de média, teve a possibilidade da MTR e um pouco de continuidade. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, só mais algum dia aqui. Média móvel de 200 entrecortando os preços de maneira constante, lateralidade, tá? Façam isso daqui em backtest, né? Eu não vou gastar muito tempo, porque senão aí vocês também acabam não vendo o vídeo, né? Porque acaba ficando muito entediante, né? Muita coisa. Mas guardem e anotem isso daqui, ó. Média móvel de 200, entrecortando os preços de maneira constante, pessoal. Isso é característica de lateralidade. Em lateralidades, meus caros, procurem o EDS, certo? Novas mínimas, liguem novas máximas, tá? Procurem por isso daqui, né? Isso aqui vai ajudar vocês, né, em muitas operações, certo? Beleza? Em lateralidades, né, não comprem alto, não vendam baixo. Busquem isso daqui, busquem gatilhos de reversão, né, gatilhos de compra lá no minuto. Sempre que você montar, né, conseguir modular algum tipo de contexto, beleza? Aqui de novo, né, tá? Tranquilo, pessoal? Então, média móvel de 200 entrecortando os preços. Pensem muito na possibilidade de lateralidade. Aqui, ó, foi gap de alta, tá? Dentro da consolidação do dia anterior, tá bom? Não estava fora, tá, pessoal? Se você observar, é a máxima do dia anterior, tá aqui, ó. Praticamente o que? Um topo duplo, tá bom? Uma coisa é você ter uma consolidação, né? Por exemplo, aqui, ó. Legal, no final da tarde, que é o modo rompimento, tá? Aqui não, o que é uma boa tendência de baixa, ele abre aqui em cima, tá? Então você não ia poder aproveitar tanto essa movimentação dessa possibilidade de Fab 4. Ele abriu acima da 200, com a 200 aqui embaixo e pagou alguns pontos, tá? Se você comprou aqui, ó, você teve a possibilidade de pegar 22 pontos, até praticamente o topo duplo ali, tá? Mas não mais do que isso. Além disso, ó, a regiãozinha de volume ali, ó, que se você estende ela, ela vai bater lá certinho, tá? Muitas vezes você vai ter que fazer essa extensão dela aqui como eu faço, né? Por isso que eu deixo algumas marcações, beleza? Já tinha parado o preço aqui, né? Parado o preço aqui, certo? Aqui, um dia de abertura em gap de baixa, em Fab 4 de venda. Média móvel de 200 passando aqui em cima, preço abaixo de todas as médias. Se você vendeu, pagou 19 pontos. Fez pullback, né, um pullback amplo até, tá? Mas quando deu venda de novo, ó, pagou mais 22 pontos. Então 19 mais 22 ali, pouco mais de 40 pontos, beleza? Depois as coisas invertem, né? Aqui também, né? Você teve a possibilidade de ligar o Eds, tá? E aí, né, acabou gerando duas boas pernas de alta aqui. Pullback, né, fundo mais alto, aí a estrutura muda, né, pessoal? A partir do momento que o preço vem acima de máximas, né, relevantes, é um bom ponto de inflexão, você espera que o preço não caia tanto para ele poder subir mais, beleza? Mas ainda assim, ó, ele não conseguiu romper a média móvel de 200, tá? Romper, dentro daquela ideia que a gente conversa, né, precisa ter um bom gap, precisa ter um bom desenvolvimento depois. Aqui teve gap, ó, mas não teve nenhum desenvolvimento depois, voltou para movimentação de baixa, beleza? Fab 4 de venda de novo, certo? Fab 4 de venda, MM200 passando aqui. Então, o Oliver ia vender na primeira perda da mínima, está fazendo pullback, ó. Perdeu a mínima, está aqui a venda, 38 pontos, certo? Fez pullback, né? Gatilho de venda de novo aqui, ó, parou na regiãozinha de suporte por volume. Muitas vezes a primeira vez para, né, pessoal? É sempre interessante vocês observarem essa ideia da primeira vez, tá? Aqui também, ó, resistência por volume, suporte por volume. Né? Primeiro teste normalmente falha. Suporte e resistência são rompidos, né, pessoal? Mas os primeiros testes, né, são sempre os mais interessantes. Né? O primeiro teste da média móvel de 20, né? A própria ideia do gap de média, né, que é a primeira vez que o preço vem abaixo de barras, por exemplo, numa movimentação de alta, ainda é um setup de compra, né, que é para gerar MTR, né, o último suspiro dos comprados, tá bom?
pullback, né, certinho aqui na MM200 com a MM50, né, tem duas resistências para romper com as médias flats, né. Rompimento com média flat não acontece, tá, pessoal? Bem difícil, tá? Quando acontece, normalmente ele volta na barra seguinte. Aí ele vai deixando, né, topos e fundos mais ascendentes, né, até conseguir confirmar essa movimentação. Aqui foi, né, um gapzinho de alta, né, praticamente dentro do dia anterior, dentro de uma lateralidade, né, e faz pullback, volta a descer, tenta romper a média móvel de 200, né, mas abre inicialmente, né, o preço em Fab 4, tá? Por quê? Porque está a favor das médias e da MM200. Encontra aqui um ponto de parada, regiãozinho de suporte por volume, tá? Volta a subir. Ó. O resto da movimentação do dia foi em Fab 4, tá bom? Acima das médias, tá? Não teve gap de média, se vocês observarem. Ó. O preço testa, né? Ele vem abaixo da 200, da 20, mas não tem fechamentos completos, tá? Abaixo dela. Então, você não tinha pensamentos em venda, tá? Para você pensar em venda, você precisa de pelo menos um gap de média. Fab 4 de compra, ó. Vamos dar uma olhada nesse dia aqui. Ó. Fab 4 de compra. Se você demora demais para tomar a decisão, não, aqui foi o dia que entrou em leilão, né, pessoal? Não, aí fica esse espaço aqui. Então esse aqui a gente desconsidera, né, porque foi Fab 4. Não foi Fab 4 de compra, né? Ele abriu abaixo do fechamento do dia anterior, tá? Eu olhei para cá só, tá? Então esse dia aqui não a gente desconsidera. Beleza, pessoal? Então, façam esse estudo, né? Peguem as anotações, né? E vejam o que é mais fácil acontecer a partir do tipo da abertura. Deem bastante atenção quando o preço abrir, por exemplo, entre a 20, né, e a 200. Aí considere uma trap zone. Tentem optar pela movimentação da 200. Né? Se a 200 estiver embaixo, aí a gente pensa um pouco mais em compra. Né? Se a 200 estiver em cima, a gente pensa um pouco mais em vendas, tá bom? Preço, né, com a 200 entrecortando os preços de maneira constante, ó, lembrem da lateralidade, né, aí lembrem de quê? De wedges, né, pessoal, fez o wedge, beleza, vou procurar uma venda aqui por 1 minuto, fez outra wedge, beleza, vou procurar outra venda aqui, uma compra aqui por 1 minuto, opa, fez outra wedge, vou procurar uma venda, né, e aí nisso a gente vai trabalhando, enquanto tiver uma amplitude legal, mas lembrem, né, média móvel de 200 entrecortando o preço, né, de maneira constante ali dentro daquele dia, não é algo interessante para a gente. Tá? Fab 4 de compra, ó, fez pullback até M20. Se você compra na superação da primeira barra, 22 pontos. Pullback, mais 20 pontos. Pullback, mais 35 pontos. Tá? A favor da 200, a favor das médias. Buscando inclusive ali algumas wedges. Né? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então façam esse estudo. Né? Eu acredito que isso daqui vai ajudar bastante vocês. Nesse dia aqui ela está bem longe, viu, pessoal? O ideal é, como eu falei, ela era passando aqui, ó. Para quê? Para que ela sirva de suporte caso o preço tente subir, para ela cair muito mais, tá? Tava muito longe, muitas vezes ela vai se aproximar um pouco da média móvel de 200, tá? Mas ainda assim, ó, se você entrou aqui no primeiro gatilho aqui a favor dessa Fab 4, né, ou se você vendeu na superação da mínima dessa barra, 21 pontos, tá? Então, uma pontuação bem bacana para 10 minutos, tá? De novo, ó, Fab 4, um pouco mais próximo. Foi um dia de quê, pessoal? Um dia de super tendência de baixa, ó, 156 pontos. Acontece pouco, né, como a gente falou, mas acontece. Ó, dia só de gatilho de venda. E fiquem tranquilos, né, porque tem dentro do Trade System essa leitura de Fab 4. Eu gosto muito dela e eu a considero demais. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado do vídeo, espero que possa ajudar vocês, né? Então, lembrem dos pontos. Acima, preço, vamos falar do Fab 4 de venda agora. No Fab 4 de venda, o preço precisa abrir abaixo da consolidação do dia anterior, abaixo do fechamento do dia anterior, abaixo da média móvel de 20, abaixo da média móvel de 200. Isso é um Fab 4 de venda. Tá? Cuidado com as trap zones, né? Se a média móvel de 200, por exemplo, estivesse passando bem aqui, ó, né? Seria algo bem mais complicado. Tá? Seria um dia mais complicado. Abriria abaixo da 20, mas abriria acima da 200, e aí você provavelmente ia enfrentar uma lateralidade, e na maioria das vezes a 200 vai acabar ganhando e vai levar a movimentação para cima. Tá? Média móvel de 200 entrecortando os preços, né, pessoal? Cuidado, tá? Média móvel de 200 passando ao meio, normalmente você tem o quê? Lateralidade. Beleza, pessoal? Então, bom final de semana, né? Bom estudo para vocês aí e até mais. Valeu, forte abraço. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal aí que você dá uma força pra gente também. Comenta aí que você também nos ajuda e retribui, né, com
a sua participação. Se gostou, né, dá um salve aí, diz se achou interessante. Valeu, pessoal. Um abraço.